Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Imagine que você está passando a seguinte situação. O seu país está afundado no pecado, certo? Os exércitos de uma grande potência estão vindo para dominar o seu país. Você sabe que esse exército vai destruir a nação, o seu povo vai ser levado cativo para outro lugar, vocês vão perder as suas raízes, vão perder tudo o que vocês têm como povo. E aí, de repente, você se vê como uma pessoa que vai ser inspirada por Deus para falar. Numa situação tão caótica, onde todos estão desanimados, todas as pessoas do seu país, elas estão desacordadas. Bem, parece que eu estou falando do Brasil, né? Mas a verdade é que essa situação aqui é uma situação em que o profeta Isaías se encontrava. O profeta Isaías ele estava num tempo em que os exércitos da Babilônia estavam invadindo e aquele povo iria ser levado cativo para a Babilônia. Imagina o desespero do coração do profeta, a tristeza ao saber e reconhecer que isso aconteceria por causa do pecado do povo. Qualquer pessoa ficaria desanimado, qualquer pessoa ficaria desesperado, qualquer pessoa perderia o ânimo, né? Entraria em desespero, ficaria abatido, entraria em depressão. E de repente o Senhor traz uma mensagem pela boca do profeta Isaías, que é a que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Isaías 40, verso 31. Preste atenção. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Guarde essa primeira parte do verso. Mas os que esperam no Senhor, pode estar acontecendo o que for, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Olha essa promessa. Correrão, porque quando você corre, você cansa. Mas eles correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa promessa que nós estamos vendo aqui é uma promessa para aquelas pessoas que estão prestes a desistir. Talvez você seja uma pessoa que agora está prestes a desistir até da própria vida. Talvez você está prestes a desistir de projetos que você estava caminhando. Talvez você está prestes a desistir do seu casamento. Talvez você está prestes a desistir de caminhar com Deus. Talvez você está prestes a desistir mesmo da vida mesmo. Talvez o inimigo soprou na sua mente para você tirar a própria vida, mas a palavra de Deus é: espera no Senhor. Os que esperam no Senhor. Tem momentos que a gente olha para o nosso redor e está tudo muito sombrio. A circunstância parece difícil demais. Não dá vontade de continuar. E por causa disso, qual é o caminho mais fácil? Desistir. Mas ele não vai trazer o resultado que nós esperamos. Então, se nós esperamos aonde? Em Deus. Os que esperam no Senhor. A primeira coisa que precisamos ter na nossa mente é que um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor. O problema é que a gente tenta administrar essa vida mesmo depois de ter entregado ela ao Senhor. Entenda, Jesus é o Senhor e Salvador. Ele não pode ser o Salvador de quem ele também não é Senhor. Deixe Deus trabalhar e conduzir a sua história, conduzir a sua vida. O problema é que nós queremos resultados rápidos, imediatos no nosso tempo. Nós não entendemos que às vezes as circunstâncias servem sim também para lapidar o nosso caráter. Muitas vezes circunstâncias difíceis acontecem para moldar a nossa vida, porque nós somos teimosos, insistentes, e às vezes nós não aprendemos com os conselhos, não aprendemos com os exemplos, então vamos ter que aprender da maneira mais difícil, passando por circunstâncias onde Deus precisa moldar o nosso caráter, o nosso orgulho. Muitas vezes somos orgulhosos demais e precisamos passar por momentos de humilhação. Pois é, os momentos de humilhação também servem para nos ensinar a ser humildes diante de Deus, a não sermos soberbos diante dos homens, né? E aí muitas pessoas eles fazem o que? Eles buscam substitutos para
ao invés de ter o recurso de buscar e esperar em Deus, o que elas fazem? Elas vão para a bebida, né? Enche a cara nas bebidas, para tentar sair dessa realidade, viver um momentozinho onde ele esquece os seus problemas, mas esquecer não vai resolver, vai piorar, porque quando ele voltar à sanidade, o que vai acontecer é que esses problemas estão ainda maiores, né? Porque não foram resolvidos, e aí outros problemas surgirão em decorrência desse período de omissão. Então buscam refúgio, essa é a estratégia do inimigo, lança a pessoa nesse subterfúgio. Vão buscar bebida, vai buscar nas drogas, vai buscar na prostituição, né, nos entretenimentos variados, onde você está jogando o seu, literalmente, você está jogando o seu tempo fora, mas ao invés de fazer o que deve ser feito. Deus promete que vai nos levar a voar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Olha, subirão com asas como águias. E por que Deus usa essa expressão primeiro? Ele fala de voar, depois ele fala de correrão e não se cansarão, e depois ele fala de caminharão e não se fatigarão. Se fosse eu escreveria o contrário, colocaria caminhar, correr e até voar. Nós fazemos né? Mas Deus é muito mais sábio do que nós. Ele sabe que no momento do problema, no momento daquele vendaval, você precisa ser tirado literalmente daquele problema. Você está tentando sair com bebida, está tentando sair com prostituição, com entretenimentos, drogas e qualquer outras coisas, vícios variados. Mas isso não está te ajudando. Os vícios em jogos, por exemplo, onde pessoas perdem muito dinheiro, perdem o seu tempo, perdem famílias. E aí, isso aí não está levando você a lugar nenhum. Então Deus primeiro, Ele tira você dessa realidade para você entender. Quando você voa, né, a Bíblia fala, voarão com asas como águias, você vai olhar as coisas de cima. Quando você está olhando as coisas lá de cima, você vê todos os problemas lá embaixo bem menores do que quando você estava no centro do problema. Deus te tira dessa realidade e te coloca na ótica de Deus, como Deus vê aquela coisa. Quando você descansa no Senhor, aí o que acontece? Deus te mostra, olha como é que eu vejo aquilo lá. Então isso quer dizer que você está voando. Durante esse período Deus te pega no braço, Ele carrega, mas você precisa esperar em Deus, descansa no Senhor. A gente é muito agitado, a gente é muito ansioso, né? E aí quando a gente está ali, nós estamos olhando acima da circunstância, vendo essa, né, literalmente, uma perspectiva espiritual. Mas se você não conhece a Cristo, ou não entregou a sua vida ainda para o Senhor, você precisa, para ter acesso a esse descanso para as nossas almas, se arrepender dos seus pecados, confessar eles ao Senhor. Pode fazer isso agora mesmo. Ajoelhe aí diante do Senhor. Ore, fale com o Senhor como se estivesse falando com uma pessoa, porque Ele é. Ele está pronto para te ouvir. O Senhor, Ele vai te ouvir. Que você possa confessar os seus pecados. Dá nome para os seus pecados, joga para fora. Senhor, eu me arrependo de ter feito isso, isso, isso. Tudo isso são escapes que eu tentei na minha vida. Mas eu preciso entregar para o Senhor agora a minha vida, para o Senhor conduzir, porque só o Senhor pode me dar asas para voar como águias. Maturidade espiritual. Momentos em que Deus vai te carregar no colo, para você ver lá de cima o problema. E aí, como eu já falei, né? Você vai não só se arrepender, mas você precisa também receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você. Outra coisa que o Senhor vai fazer aqui é nos ajudar a correr. Correrão e não se cansarão. Você já sabe o que é estar cansado. Talvez você está cansado. Se você estiver correndo nos momentos, principalmente durante uma crise, né, uma situação onde você não pode desistir, Deus sabe que você está passando por problemas, que esses problemas são difíceis e que você precisa vencer esse problema. Tem circunstâncias que a gente passa na vida que não tem como fugir dela, tem que passar,
mas Deus vai fazer o quê? Deus vai te fortalecer. A Bíblia promete que você correrá e não se cansará. Porque tem momento que você tem certeza que você não vai conseguir chegar no final. E aí que entra essa promessa de Isaías aqui. Onde Deus faz essa promessa foi pela boca de Isaías, né? Ele não só ajuda você a voar, a correr, mas agora ele fala do caminhar. Lembra que eu falei? Se fosse eu, se fosse você, colocaríamos assim, caminhar, correr e voar. Deus faz de trás para frente, ele coloca voar, caminhar e agora é correr, né? Voar, correr e agora caminhar. Caminhar pode parecer que é mais fácil, mas não é. O caminhar quer dizer que você agora não está naquele problemão, naquele vendaval, já passou o vendaval, mas você agora está participando da sua rotina. Tem gente que se estressa com a própria rotina e você não pode, né, desistir, você tem que andar sem fatigar. A sua rotina diária ela é importante para você e ela é importante no seu relacionamento com Deus também. E ela é importante para as pessoas que dependem de você, as pessoas que estão ao seu redor. Então, para que você não fique fatigado, angustiado com a sua rotina, Deus vai renovar suas forças também. O que significa isso aí, esperar no Senhor? Se você for parar para pensar, os que esperam no Senhor, você só espera no Senhor quando você fala para Ele o seu problema. Mas continue falando. Tenha uma rotina de adoração ao Senhor. Tenha uma rotina em que você está entregando ao Senhor diariamente. Senhor, meu problema é esse, vou descansar no Senhor, eu vou dormir. Eu não tenho como resolver. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Irmão, se você começar a orar todas as noites acerca do seu problema, buscando solução, a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Deus vai te dar solução. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar calma para você trabalhar isso no outro dia. E assim que Ele está renovando suas forças. E essa palavra, quando fala assim, renovarão as suas forças. Essa palavra tem o sentido de mudar, literalmente trocar. Deus vai trocar as suas forças. É como se Ele tira, você já é um fraco, você não tem força para lidar com nada disso, Ele vai colocar a força dele. E o apóstolo Paulo fala uma palavra linda, ele fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o Espírito Santo vai te capacitar. Então, para isso, né, a gente precisa passar um tempo diário com Deus. Eu queria deixar essa meditação aqui para nós, porque muitas pessoas, elas não conseguem perceber que elas já lutaram de todas as formas, muitas vezes buscam recursos em outras pessoas, mas quem pode resolver, quem pode fortalecer, te amadurecer para os outros problemas que virão, porque mesmo que você está no vendaval agora e Deus te tira desse vendaval, te faz subir, te faz ver do ponto de vista dele, te faz correr para você vencer essa jornada e depois te dá tranquilidade para você caminhar dia após dia, outros problemas poderão vir e o recurso é o mesmo. Espera no Senhor. Tudo bem? Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.